Olá, pessoal! A nossa aula de atualidades do dia de hoje, infelizmente, é para comentar mais uma tragédia que acontece dentro de uma escola americana, um novo massacre com 21 mortos. Vem para cá, acompanha comigo o tema da aula de hoje. Aula de hoje, massacre em escola do Texas. Bom, pessoal, infelizmente, a gente vem aqui novamente no nosso LAC comentar uma tragédia ocorrida dentro do território americano. Desta vez, um jovem chamado Salvador Ramos, que tinha graves problemas psiquiátricos, tinha um histórico de automutilação, que era vítima de bullying na escola e que havia pedido à avó para não ir mais para a escola, exatamente por ele ser vítima de bullying, resolveu cometer um assassinato em massa. Ele conseguiu comprar um fuzil automático, uma pistola também de carregamento rápido e automática. Antes de sair de casa, atirou na própria avó, que ainda teve a capacidade de se dirigir até um telefone para poder chamar a polícia, e de lá ele se dirigiu a uma escola, a uma pequena escola chamada Sandy Hook, onde estudam basicamente crianças de 7 até 10 anos de idade, e de maneira absolutamente imotivada em relação àquela escola, abriu fogo, matando 19 crianças e 2 professores. Bom, isso levanta uma situação que volta e meia vem à baila nos Estados Unidos, que diz respeito lá, de um lado, ao direito que todo americano tem de ter a posse e o porte de armas, e do outro lado, os massacres que muitas vezes são correlacionados a uma venda indiscriminada, sem controle de armas e munição para a população civil. Então vem para cá, vamos tentar entender essa questão nos seus pormenores. Primeiro, quando a gente analisa mais esse massacre, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, é que aqui nós temos um histórico de um jovem com caso clássico de automutilação, que sofria bullying, que estava fora da escola, a mãe dele, usuária de drogas, e ele foi morar com a avó. Então, logo de cara, uma família, infelizmente, desestruturada, em virtude do consumo de drogas por parte da mãe, uma violência escolar, que é a prática rotineira, e quanto mais do bullying, isso afeta a psique desse jovem, ele tem um histórico, repito, de automutilação e resolve, então, provavelmente num surto psicótico ou ainda, simplesmente numa explosão de raiva, explodir essa raiva em cima das pessoas que estão mais próximas, num primeiro momento sua própria avó e numa escola local. Bom, isso nos traz lá, basicamente o mesmo roteiro que a gente vai observar em quase todos os massacres nos Estados Unidos. De um lado, eu tenho um ou mais atiradores que têm normalmente algum tipo de perfil com doença psiquiátrica grave, e do outro lado, você tem uma venda indiscriminada de armas nos Estados Unidos, na maior parte dos estados. Outra questão importante é a gente lembrar lá a diferença entre a posse e o porte de armas. A posse de armas é a possibilidade de você ter uma arma dentro do seu domicílio residencial ou dentro da sua atividade econômica. Isso é a posse, que não lhe dá direito de sair para as ruas armado. Do outro lado, você tem o direito ao porte. O porte, é claro, você pode portar essa arma dentro do seu domicílio, dentro do seu negócio e também no seu dia a dia na rua. Nos Estados Unidos, para a gente tentar entender essa questão da posse e do porte, a gente precisa voltar na linha do tempo para a gente construir o processo de independência americana. Você se lembra que o processo de independência americana, ele acontece quando os colonos se revoltam contra o Império Britânico e, com o apoio dos franceses, vão iniciar um processo de independência armada. Isso constituiu na psique do americano de que a responsabilidade primeira com a própria segurança, com a segurança da sua família e também com a segurança do seu patrimônio
é responsabilidade primeira dele e depois do Estado. Essa é uma visão muito diferente daquela que é prevalecente na maioria dos países centrais, como o Canadá, como a França, Portugal, Inglaterra, Alemanha, mesmo países como Rússia, China, Japão, Nova Zelândia, Austrália e Brasil. Nesses países, a compreensão é que a responsabilidade pela segurança dos seus indivíduos cidadãos, da família desses cidadãos e do patrimônio, ela é primeiro uma responsabilidade do Estado e depois uma responsabilização do cidadão. Daí que países como o Brasil, por exemplo, mas também como a Alemanha, como a Austrália, como o Japão, como a China, como a Rússia, acabam determinando que os seus cidadãos eventualmente podem ter a posse de armas em casa para resguardar o seu patrimônio e a sua segurança e da sua família, mas não podem portar armas no dia a dia. O porte de armas ele é quase que restrito às forças de segurança pública, às polícias de uma maneira geral, mas também às forças militares, às forças armadas e alguns indivíduos, no caso do Brasil, juiz, promotor, alguns outros, também podem ter o porte de armas, por entender exatamente que a responsabilidade pela segurança pública é do Estado e não primeira do cidadão. Mas não é isso que a gente vive dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, a compreensão é inversa. E lá se trava uma guerra, uma luta há muito tempo entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Mas antes da gente avançar, vamos botar esses dados na tela para você. Legal? Vem para cá. Então, no caso mais recente de violência, um jovem chamado Salvador Ramos, que tinha um histórico de automutilação, que sofria de bullying na escola, cuja mãe era usuária de drogas, e ele próprio, que havia abandonado a escola, ele teve, mesmo assim, o acesso à compra de um fuzil automático e de uma pistola. E armado com esse fuzil e com essa pistola de carregamento rápido, primeiro, ele atira contra a própria avó em casa e depois ele vai para a escola Sandy Hook e lá assassina 21 pessoas. Tudo bem? Bom, esse é o dado que nós chamamos, em atualidades, de dado factual, ou seja, é o fato, é aquilo que de fato aconteceu. Só que por trás dessa questão, e muito importante para a prova de atualidades e também para a redação, é a discussão que se faz a respeito do posse e do porte de armas nos Estados Unidos. Então vamos lembrar, Nós discutimos aqui que há uma diferença fundamental entre a posse e o porte de armas. E nos Estados Unidos se tem uma compreensão de que a responsabilidade pela segurança pessoal, familiar e patrimonial, ela é, antes de tudo,
do indivíduo e não do Estado, como a gente pode observar na maioria dos países centrais e inclusive em países como o Brasil. Bom, daí que nós temos uma discussão que é o que a gente tem que ter clareza. Nos Estados Unidos, embora você tenha lá a possibilidade de candidaturas avulsas, né, o sistema é dominado por um bipartidarismo. De um lado, você tem o Partido Republicano, que é chamado de Partido Conservador, representaria a direita nos Estados Unidos, que é a favor, né, do descontrole da venda de armas e munição. Eles entendem que não há uma correlação direta entre a venda de armas e munição sem controle e o número de assassinatos que se observa nos Estados Unidos. Para te dar um número, só nesse ano de 2022, segundo um site especializado em educação chamado Education Week, morreram mais crianças, né, e adultos vítimas de tiroteio dentro das escolas americanas do que policiais nos Estados Unidos no enfrentamento da criminalidade. Eu vou repetir. Segundo a Education Week, num dado de levantamento em todo o país, morreram mais crianças e adultos dentro de massacres em escolas, vítimas de tiroteios, do que profissionais da segurança pública, policiais, no enfrentamento da criminalidade. Isso mostra, né, que eu tenho lá um tipo de predisposição, né, para que ocorra massacres em massa nos Estados Unidos. A gente vai observar, então, que o Partido Republicano, um partido conservador, entendido lá como um partido de direita, não faz a associação entre a venda de armas e de munição indiscriminada e o número de massacres que rotineiramente acontece nos Estados Unidos. Mas é importante a gente lembrar também que em território americano, o lobby das empresas é um lobby autorizado. O lobby existe, inclusive, como profissão. E a indústria de armas e munição nos Estados Unidos é a grande patrocinadora de campanha eleitoral do Partido Republicano, de deputados e senadores. Portanto, há uma vinculação entre muitos deputados e senadores com os interesses da indústria da bala, da indústria das armas e das munições. Do outro lado, você tem o Partido Democrata, que é o partido do atual presidente Joe Biden. É considerado nos Estados Unidos um partido mais à esquerda. E o Partido Democrata, o que ele quer, não é o fim da posse e do porte de armas, ao contrário do que muitas vezes as pessoas dizem. O que ele quer, na verdade, é que haja um controle da venda de armas e munição. Portanto, uma verificação melhor dos antecedentes criminais e psiquiátricos daqueles que vão comprar armas e munição, que toda arma e munição seja completamente registrada, que haja um limite para a quantidade de armas e munição que cada indivíduo pode comprar e que haja lá um sistema de verificação se aqueles que compram as armas estão habilitados a manuseá-las e não têm histórico, por exemplo, de violência doméstica, de violência no bairro, de violência contra a mulher, de problemas psiquiátricos que possam, de alguma forma, fazê-lo ser um possível atirador no momento futuro. Não obstante esse posicionamento, né, não se discute por nenhum dos dois partidos o fim do direito do posse e da porte de armas. O que se discute pelo Partido Democrata é o controle, mas isso não é aceito pelo Partido Republicano, que, repito, não faz aquela associação entre a venda indiscriminada de armas, nesse caso, um jovem de apenas 18 anos conseguiu comprar um fuzil automático e uma pistola de carregamento rápido para cometer o massacre. Ele, que não tinha antecedentes criminais, mas que tinha antecedentes psiquiátricos. Legal? Então vem para cá, vamos tentar entender essa questão no nosso material. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo, para o cargo especificamente de guarda municipal, tá certo? Cara, vem estudar com a gente,
Essa aula é uma aula demonstrativa, nós colocamos aí apenas 150 vídeos, nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$ 100. R$ 100, é isso mesmo. O que você faz com R$ 100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda esses R$ 100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.